Imagine Dragons é uma das bandas que mais divide opiniões nos últimos anos. De um lado, eles fizeram um sucesso enorme e quebraram vários recordes nas paradas musicais. Do outro, viraram um dos alvos favoritos de críticas dentro do mundo do rock. Quando você chega nessa pergunta por que tanta gente não gosta da banda, as respostas costumam variar. Tem umas pessoas que dizem que eles aparecem por tempo demais, a ponto de ser difícil de escapar das músicas deles. Outros acham que o som é rock de mentirinha, com músicas muito simples e letras consideradas clichês. Talvez esse usuário do Reddit tenha resumido bem a banda quando ele escreveu: juro que esses caras nem parecem uma banda de verdade. Parece uma agência de publicidade tentando dominar o mercado de trilhas sonoras para trailers e comerciais. E de certa forma, essa crítica tem um pouquinho de fundamento. A música Believer, lançada em fevereiro de 2017, apareceu em 32 campanhas publicitárias diferentes até novembro daquele mesmo ano. Eu, como músico e apaixonado por música, até entendo algumas das críticas ao Imagine Dragons em certos momentos. O som deles parece feito para agradar quem não acompanha a música de perto. Mas no fim das contas, pouco importa o que eu ou qualquer crítico pensa. Os números falam por si. O Imagine Dragons é, sem dúvida, uma das bandas mais bem-sucedidas da última década. O primeiro álbum deles chegou ao segundo lugar da Billboard 200 em 2012, Radioactive, o segundo single do disco, e a música que colocou a banda no mapa foi a faixa mais ouvida do Spotify em 2013. Além disso, a música tá entre as que passaram mais tempo na história da Billboard Hot 100 e se tornou a canção de rock mais vendida da era digital nos Estados Unidos. 5 anos depois, Imagine Dragons virou a banda mais ouvida do Spotify em 2018 e a primeira banda de rock a ter 4 músicas ultrapassando a marca de 1 bilhão de reproduções. Então, bora ser honesto, nem todo mundo odeia o Imagine Dragons. Muito pelo contrário, mas eles definitivamente conseguiram reunir alguns haters extremamente dedicados pelo caminho. E esse sentimento não vem só do público. Algumas bandas e músicos famosos também já entraram na onda de piadas contra o Imagine Dragons. Com o tempo, a banda acabou virando uma espécie de saco de pancadas do rock moderno. Durante muitos anos esse papel era ocupado pelo Nickelback, lembra? E o mais curioso é que, até onde eu sei, a banda nunca se envolveu em grandes polêmicas, não tem história de integrante brigando com fã, escândalos públicos ou comportamentos exagerados que normalmente fazem um artista ganhar essa antipatia. Na verdade, com eles é ao contrário. Os integrantes são claramente talentosos e o grupo sempre participou de projetos beneficentes, ações sociais. Por isso que a pergunta continua: se eles fazem tanto sucesso e não vivem cercados de polêmicas, por que tanta gente parece odiar o Imagine Dragons? Eu sou o Lucas Cinti, já deixa o like, se inscreve no canal, e é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Por causa da velocidade com que fizeram sucesso e das músicas fáceis de ouvir, muita gente acha que o Imagine Dragons foi uma banda criada pela indústria, mas a história não é bem assim. Na verdade, eles conquistaram seu espaço quase totalmente por conta própria. Imagine Dragons é uma banda de rock alternativo que surgiu em Las Vegas. Poucos meses depois de ser formada, o grupo já estava ganhando competições locais. A banda nasceu em 2008, criada pelo vocalista Dan Reynolds e pelo baterista Andrew Tolman. Nos primeiros anos, vários integrantes entraram e saíram do grupo, até a formação chegar ao seu núcleo principal. Dan Reynolds nos vocais, Wayne Sermon na guitarra, Ben aqui no baixo. Entre 2009 e 2011, o grupo lançou 3 EPs de forma independente e divulgou suas músicas em plataformas como MySpace, YouTube, fizeram vários shows menores, abriram apresentações para bandas como The Parlotones, Nick Vegas, em turnês pelo oeste dos Estados Unidos. Aos poucos, o Imagine Dragons começou a ganhar espaço e criar uma base fiel de fãs. A banda acumulou vários prêmios locais. A música It's Time, faixa principal do terceiro EP, virou a canção mais pedida das rádios locais de Las Vegas. Em 2011, veio o contrato com a Interscope Records e no ano seguinte, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio, Night Visions. E o resto, provavelmente você já conhece. A verdade é que o Imagine Dragons construiu sua carreira do zero. Eles tocaram em pequenos shows, divulgaram suas próprias músicas e conquistaram seu público aos poucos. O sucesso não apareceu da noite pro dia, nem foi simplesmente entregue pela indústria. Então, se eles realmente batalharam até chegar ao topo, de onde é que vem tanto ódio? Thunder, feel the thunder. E se você contar quantas vezes a palavra Thunder aparece nessa música, o resultado é impressionantes 78 vezes, em apenas 221 palavras.
Em outras palavras, mais de um terço da música é formado por uma única palavra. E tem mais! A música também usa várias repetições de sílabas e trechos gaguejados, estilo Benny and the Jets do Elton John. Se você contar essas partes, a palavra Thunder é cantada pelo menos em parte 98 vezes. Não é difícil imaginar porque essa virou uma das músicas mais lembradas do catálogo da banda. Ela gruda na cabeça com facilidade, mas muita gente acha que isso acontece sacrificando qualquer profundidade na letra. Para vários críticos, a faixa soa como uma música feita para tocar sem parar nas rádios e gerar números, em vez de transmitir emoção ou uma mensagem mais marcante. Na visão deles, Thunder é mais um exemplo de como o rock mainstream se afastou das características que fizeram o gênero explodir em popularidade. Depois do lançamento desse single, as críticas ao Imagine Dragons ficaram cada vez mais frequentes, aparecendo em entrevistas, artigos e até em comentários de outros músicos. Em uma entrevista de 2019, Corey Taylor, vocalista do Slipknot, falou que Imagine Dragons estava assumindo o posto de bode expiatório do rock, papel que antes era ocupado pelo Nickelback. Outros músicos também fizeram comentários pouco amigáveis. Matt Learnley, do 1975, chegou a dizer que Radioactive não significava nada, brincando que a música poderia se chamar Pikachu Banana e continuaria fazendo o mesmo sentido. Em 2018, Mark Forster, do Force the People, também entrou na onda e brincou que sua banda costumava entregar suas músicas rejeitadas pro Imagine Dragons depois de ouvir a mesma música muitas vezes, nosso cérebro começa a saber exatamente o que vai acontecer em seguida. Por isso, é estranho que muita gente tenha começado a enjoar de Imagine Dragons. Durante anos, a banda esteve em todos os lugares. Rádios comerciais, trailers de filme, séries, programas de TV. Em 2017, o artigo mostrou que músicas do grupo apareceram em 11 trailers de filmes diferentes. Hoje esse número provavelmente seria muito maior. Segundo o IMDb, as músicas do Imagine Dragons já foram usadas em mais de 140 filmes e séries. Mas o uso das músicas da banda em propagandas é ainda mais impressionante. Empresas investem milhões em anúncios, porque sabem que eles funcionam. Mesmo quando a propaganda não faz alguém comprar um produto na hora, ela ajuda a gravar a marca na cabeça das pessoas. Um artigo da Variety, publicado em 2017, revelou que Believer já tinha sido usada em mais de 32 campanhas publicitárias, enquanto Thunder apareceu em 17 campanhas naquele ano. Na prática, era quase impossível passar por um intervalo comercial em 2017 sem ouvir alguma música do Imagine Dragons. E aí surge um problema. Praticamente todo mundo odeia a propaganda. É uma das poucas coisas em que a humanidade parece concordar. Se os anúncios conseguem influenciar nosso subconsciente e fazer a gente associar marcas a certos sentimentos, também é muito possível que muita gente tenha começado a associar o Imagine Dragons aos próprios comerciais. Em outras palavras, a banda acabou virando trilha sonora daquilo que interrompia teu filme, o vídeo ou qualquer coisa que você realmente queria assistir. Com o tempo, essa associação pode ter ajudado a criar parte da rejeição que o grupo passou a receber. Bora ser sincero, chamar Imagine Dragons de uma banda de rock não é tão simples assim. Claro, eles têm a formação clássica de uma banda de rock, com guitarras, baixo e bateria. E sim, algumas músicas usam guitarras com distorção, mas isso sozinho não faz uma banda ser de rock. Ninguém chama o Maroon 5 dos anos 2010 de banda de rock só porque eles têm guitarras. A questão vai além do som. A própria identidade do Imagine Dragons parece bem distante do rock. Como várias bandas que receberam o título de rock nas últimas décadas, eles misturam um monte de estilos diferentes, como pop, folk, música eletrônica, dubstep, elementos de rock. O resultado são músicas enormes, feitas para soar bem em festivais, arenas, grandes eventos, mas essa mistura tem um efeito colateral. Em vez de soar como rock com influências de outros estilos, muitas vezes o resultado parece pertencer a gênero nenhum. Isso é bem diferente de bandas como Linkin Park, que também mistura vários estilos, mas ainda tinha uma identidade muito clara. É só pegar Radioactive, um dos maiores sucessos do Imagine Dragons. Se você analisar a música, vai encontrar sintetizadores, guitarras, baixo e bateria eletrônica no refrão. Nada muito diferente do que várias bandas usam. A questão é como esses elementos são usados. Os sintetizadores ficam no centro da música, enquanto as guitarras e o baixo acabam ficando escondidos. Nos shows, muitas vezes o guitarrista passa mais tempo animando a plateia do que tocando riffs marcantes. E quando a guitarra aparece com mais destaque, geralmente são linhas bem simples e minimalistas.
E eu quero deixar uma coisa clara. Não há nada de errado em misturar gêneros. Na verdade, é justamente daí que surgem sons novos. O nu metal nasceu da mistura entre o metal e o hip hop. Bandas como Bring Me The Horizon misturam estilos o tempo todo. A diferença é que, mesmo experimentando bastante, elas ainda mantêm uma identidade mais definida e ligada ao universo do rock. A imagem da banda, suas músicas, principalmente suas letras, passam a sensação de que foram feitas para agradar todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, acabam não falando diretamente com ninguém. Muitas canções tratam de temas universais que qualquer pessoa consegue entender. O problema é que, para alguns ouvintes, isso faz com que as letras pareçam genéricas, e em certos momentos, até artificiais. O problema, segundo os críticos, é que essas mensagens são tão amplas que acabam perdendo personalidade. As músicas falam sobre superar obstáculos, acreditar em si mesmo, correr atrás dos próprios sonhos. São ideias positivas, mas quase sempre apresentadas de forma muito geral, sem muitos detalhes ou histórias específicas. Por causa disso, algumas pessoas sentem que falta emoção ou autenticidade nas letras. Existe até esse meme aqui que resume bem essas críticas. Uma música do Imagine Dragons parece estar prestes a dizer algo muito importante, mas termina sem falar nada realmente específico. Pra terminar esse vídeo, eu quero falar menos do Imagine Dragons e mais sobre a indústria da música como um todo. De certa forma, o Imagine Dragons virou símbolo de uma mudança muito maior que aconteceu na música popular. A banda apareceu em uma época que o rock já estava perdendo espaço nas paradas. Se a gente olhar para a Billboard Hot 100, dá pra ver que o rock teve o seu auge nos anos 80, desde então, sua presença foi diminuindo. Grande parte desse espaço acabou sendo ocupada pelo hip hop, R&B. Mesmo assim, nos anos 90 e 2000, ainda trouxeram movimentos importantes pro rock. Grunge, o rock alternativo, o nu metal, o indie rock, o emo, o pop rock. Todos esses gêneros tiveram momentos de enorme sucesso, mas depois desse momento, começaram a aparecer bandas com som mais seguro, mais acessível e muito mais pop. Para muitos fãs, esse foi o começo do fim do chamado guitar rock. As guitarras deixaram de ser o foco principal das músicas. No lugar delas vieram sintetizadores, produção eletrônica e uma influência cada vez maior do pop moderno. Talvez seja por isso que tanta gente critica o Imagine Dragons. Para alguns ouvintes, a banda representa exatamente essa mudança. O momento em que o rock deixou de dominar a música popular e começou a se misturar cada vez mais com o pop e a música eletrônica. E, gostando deles ou não, é difícil negar que poucas bandas representam essa transformação tão bem quanto Imagine Dragons. Agora eu quero saber de você, o que tu acha disso tudo? Concorda com os críticos ou não concorda? Você gosta do Imagine Dragons? Bota aí nos comentários. Você chegou aqui, se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo, vire membro se puder. Ajudar, vou ficar agradecido. E é isso, até o próximo vídeo, galera. E tchau!